Você acredita realmente que a fome no mundo ela pode acabar um dia? Porque a ONU ela calculou um valor totalmente possível, realista, para acabar com a fome no mundo, né? Em todo mundo. E entrou até uma polêmica aí com Elon Musk, dizendo que doaria esse dinheiro, mas deveria explicar para ele como ele é utilizado esse dinheiro, né? E a gente vai razoar sobre isso. Será que é do interesse dos países realmente acabar com a fome em um continente, em outro continente, em outra cidade, países mais ricos, onde apesar de ter fome, fome tem em todo lugar, a gente sabe disso, né? Mas seria desproporcional, né? Se todo mundo ajudasse, seria desproporcional, alguns seriam mais ajudados. Será que tem interesse real por trás disso? A gente vai trocar uma ideia aqui. Esse vídeo não tem corte, não tem nada. Meu nome é Gabriel e peculiar. Se você gosta de espaços como esse, espaços sinceros pra gente trocar ideia, refletir, considere se inscrever no canal para apoiar esses espaços, esses momentos de conversa livres. Aqui no canal Mente Sem Corrente é a marca registrada, né? E todo esse artigo ele já foi postado há mais de 3 anos lá no blog Mente Sem Corrente, e o link também vai estar na descrição, como das outras fontes aqui mencionadas. Agora vamos para a tela, a gente vai ver um pouco disso, um pouco do que eu tinha mencionado. Vamos lá? Primeiro aqui, vamos olhar aqui na página do blog Mente Sem Corrente, onde a gente postou isso. E um fato que é interessante, que a gente associa sempre fome, toda essa questão ao continente africano, sendo que os dados são do mundo inteiro, são 820 milhões de pessoas que passam fome. E uma morte a cada 4 segundos, né? Isso dá 7,9 milhões de mortes por ano. E quando a gente fala de fome, a gente associa a África porque realmente a profetagem que tem é que lá passa muita dificuldade e realmente passa, né? Não é ilusão, mas em todos os lugares existe isso. Tanto que a gente for ver, tem até esse dado aqui também, o Brasil relata 7,2 milhões de pessoas em situação de fome, segundo o IBGE. E o grande ponto é que já se calculou a solução para a fome, né? Mas o que a gente compreende com isso? A questão da fome, porque a gente está discutindo sobre isso, eu não passo fome, talvez você que está me assistindo também não passa fome também, talvez seus pais já passaram dificuldades, meus pais já passaram dificuldade semelhante a essas, de fome mesmo, mas eu nunca. Então, mas por que isso nos importa, né? Por que isso nos importa? O grande ponto é que o problema da fome ele não é um problema somente do faminto, porque as pessoas em situações de desespero, ela faz tudo que ela quiser, tudo que puder, sendo moral ou não, legítimo ou não, para manter sua vida. Então vai ter a criminalidade e ela é correlata à situação da pobreza, da fome e tudo mais. Então a fome ela não afeta somente o faminto. Em escala, como é que se diria, em cadeia, vai afetar a todos nós, né? A todos nós também. Então esse que é um ponto. Aqui diz que 10% do PIB nacional, ainda mais de 100 bilhões de reais por ano, é roubado, né? É destinado por conta do crime, né? O crime rouba cerca de 10% do PIB nacional. E a ONU ela calcula um valor aí para acabar com a fome no mundo. Em vez de olhar, dá para olhar aqui pelo blog mesmo, tem a fonte também no final, mas 239 milhões de euros por ano até 2030 seriam necessários para acabar com a fome no mundo. Isso custaria aí 0,3% do PIB mundial, né? Do PIB mundial. E um ponto interessante é que se a gente fosse calcular, se fosse para nós pagar essa conta, né, daria uma questão de $100 por ano para cada pessoa, R$50 por mês, para a gente estar resolvendo todo esse problema de fome, né? Mas a gente tem que pensar quem os responsáveis, né? Quem é responsável por isso? A responsabilidade de resolver isso? Não seria os próprios países, seria a ONU que representa países? A gente tem que razoar sobre isso, né? Porque quando a gente vê
situações dessas que são desafiadoras para o próprio país, será que um conselho maior, né, essa união que surgiu depois da guerra para ser pacífica, não deveria um apoiar o outro? Porque essa forma de desunião que provocou as guerras, né? Provocou as guerras todas mundiais aí. E vamos lá. Um ponto interessante que eu queria mostrar aqui. Tem essa reportagem da ONU aqui. Sai da ONU. Que está lá que a ONU são necessários 239 bilhões de euros por ano para acabar com a fome até 2030. Mas nessa discussão com Elon Musk, a ONU responde, Musk diz que 6,6 bilhões pode acabar com a fome no mundo. Né? Então é uma discrepância absurda aqui, né? É uma discrepância absurda da diferença do que eles estão contando. Mas se a gente for ler aqui, diz que a ONU afirma que 3,5 bilhões seriam voltados para alimentos e sua entrega, e 2 bilhões seriam voltados para doação em dinheiro e em vale alimentação, né? Porque o que é essa questão? A ONU fala que esses 6,6 bilhões seriam capazes e Elon Musk ele pergunta onde seria investir esse dinheiro, né? Porque ele estava disposto a ajudar. E, ó, né, falava aqui, ó, as polêmicas envolvendo o nome do homem mais rico do mundo, Elon Musk, parece não ter fim, né? Recentemente, o diretor do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas disse que Elon Musk doasse 6,6 bilhões, ou 2% da sua riqueza, o homem tem dinheiro, poderia acabar com a fome no planeta, né? E ele pergunta como é que faria para acabar com essa fome. Como é que o que a ONU faria? Se até hoje nunca fez. E depois dessa resposta, o Elon Musk não respondeu, né? Ele não respondeu mais. Mas o que me traz para comentar sobre isso, é o seguinte: será que realmente é o interesse das nações acabar com isso? Porque se 6,6 bilhões são necessários para acabar com a fome no mundo, por que as outras nações não se uniram em prol disso? Porque a ONU já não resolveu esse problema. E pensando nisso, me veio um fato interessante que aconteceu no Brasil colonial, que é o fato quando a Holanda veio no Brasil, mais especialmente lá no Nordeste, por isso que lá tem o freio, aquela coisa toda, e eles vieram cá, depois foram expulsos, mas a época que eles vieram, lá no Brasil, era o manda-chuva aí, era fera na produção de cana-de-açúcar. E eles vieram aprender o cultivo, como cultivar a cana-de-açúcar, e levou lá para as Antilhas, né, as Ilhas Antilhas, ali é Cuba, aquela coisa toda, Jamaica, e começou a produzir lá também. O que aconteceu? O Brasil perdeu com isso. Quando tem mais concorrência, né, tem mais oferta, né, o preço cai. Isso é normal, isso é mercado, isso é totalmente comum. E o que me leva a pensar é o seguinte: será que é interessante para um país já desenvolvido que outros países cresçam também, se desenvolvam? Será que é interessante para a França que o Brasil cresça? Será que é interessante para os Estados Unidos ver um continente onde tem mais de 1,2 bilhões de pessoas como o continente africano cresça, se desenvolva também? Será que é interessante ajudar um concorrente? Né? É claro que a gente tem que ter ideia também que quando o país ele cresce, ele também vai demandar de outras tecnologias, vai querer comprar mais, as pessoas vão ter mais poder de compra, vai querer viajar, aquela coisa toda. Mas não existe recursos infinitos, não existe dinheiro infinito. Então, se alguém ganha, se alguém está ganhando, o outro vai estar perdendo. O mercado tem que ter esse equilíbrio, né? Quando se tenta fazer esse dinheiro infinito, né? Todas essas manobras, é onde ocorre a inflação para tornar ao equilíbrio novamente. Então, eu particularmente não acredito que mesmo tendo todos esses valores calculados
tudo isso daí, que o ser humano por si só ele vai resolver o problema da fome no mundo ou qualquer outro problema, porque nós somos naturalmente egoístas, né? Eu creio, no meu particular, que a solução para a fome e para outros demais problemas é virar dos altos, né? E todo olho verá, não precisa nem crer. Mas eu queria saber de você aí. Você participa de alguma iniciativa voluntária para ajudar pessoas em situação de rua, situação de fome? O que você pensa sobre isso? Você acha que um dia vai ter solução? Você confia na ONU? Não confia? Você concorda comigo? Aqui é um papel mais de pergunta, né? Esse aqui, o canal é mais de perguntar, mais para conversar com vocês e a gente aprender a ter esse espaço mais sincero. Não tenho nenhuma opinião política nem formada, mas eu queria arrazoar isso com você. E se você curtiu, acha que gosta desses espaços sinceros aí, considere se inscrever e dar um like no canal e comenta aí sua opinião, que vai ser, eu vou ler todas, fechou? O artigo também vai estar no link na descrição e se você gosta de ler, né, lê lá, fechou? E tamo junto, semelhante. E continuando,